A paz, meus amados, mais uma vez estamos aqui com o projeto Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sempre na companhia e parceria de Sérgio Medeiros, foto e vídeo. Hoje começamos a estudar o livro de 1 Reis. Amém? Olha que trajetória linda, hein? Estamos estudando desde o Gênesis e já estamos estudando 1 Reis, capítulo por capítulo. Não deixe de dedo no like. Amém? Deixa eu fazer uma introdução rápida sobre o livro de 1 Reis. Olha só, algumas informações interessantes. Primeiro, primeiro e segundo livro de Reis, antigamente, nas escrituras hebraicas antigas, era um livro só. Não tinha essa separação de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Não, era só o livro de Reis. Ok? Isso é uma coisa interessante. 1 Reis vai narrar a história do povo judeu durante a monarquia, que vai começar com Saul, mas no caso 1 Reis vai começar a contar a história da monarquia de Davi. Davi até o cativeiro de Judá, que foi cativo para a Babilônia. Judá é o reino do sul. Então, quando fala Israel, é o reino do norte. E quando fala Judá, é o reino do sul. Isso vai acontecer num período aproximado de 970 a.C. até 560 a.C. Davi é apresentado em 1 Reis como o melhor exemplo de rei, tá? Durante todos os reis do período do livro. E Jeroboão é considerado o pior. O Talmud, uma outra informação interessante, o que é Talmud? Talmud é uma coleção de enormes escritos rabínicos judaicos que registram a tradição oral dos antigos rabinos. Então, resumidamente falando, o Talmud é isso. Ele afirma que o escritor do livro de Reis foi o profeta Jeremias. Tá? 1 Reis vai abranger o reinado de Salomão, vai abranger a divisão do reino de Israel, de toda a nação de Israel, depois vai dividir, né, reino do norte e reino do sul, e vai contar as histórias depois, respectivamente, do reinado do norte e do reinado do sul, né, de Josafá até o rei Acasias, e vai contando a história desses reis. Bom, 1 Reis vai falar também do progresso das riquezas do período de Salomão, depois da degradação desse governo de Salomão, por conta das suas decisões ao se relacionar com várias mulheres pagãs. Vai falar que inicialmente seu governo inicia-se debaixo da sabedoria de Deus, mas depois se desvia no caminho, porque ele não segue as orientações, ele vai ignorar o conselho do seu pai Davi, que lhe deu, principalmente ali no final da sua vida. Davi deu alguns conselhos a Salomão e ele vai ignorar alguns conselhos, a gente vai estudar isso daqui a pouco, tá? E Salomão vai exigir pesados impostos, nós vamos ver isso aqui, 1 Reis também, o que está preparando a nação para essa rebelião, para essa divisão que vai acontecer após a sua morte com seu filho Roboão. Então, basicamente, fazendo uma introdução bem rápida sobre o livro de Reis, é isso que nós vamos estudar daqui para frente. Então, já começando, o capítulo 1 de 1 Reis começa assim: sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrado em dias, e a verdade é que Davi não era tão velho assim não, ele morreu com 70 anos, mas Davi, se a gente analisar, ele teve uma vida bem, como é que eu posso dizer, eu diria estressante, desde da tenra idade, né, quando ele era meio que deixadinho de lado com relação aos seus irmãos, depois daquela perseguição de Saul, que durou muitos anos, fugindo de Saul, pelos desertos, pelas cavernas, etc. Depois do governo, das guerras, Davi guerreou muito, expandiu
a nação de Israel, teve as traições, as rebeliões, rebelião do seu próprio filho Absalão. Então, essas coisas todas, com certeza, envelheceram muito Davi, de forma que ele, com 70 anos, já estava bem velho, diz o texto, entrado em dias, de forma que quando cobriam o Davi, mesmo coberto, com várias cobertas, ele não se aquecia, ele continuava com frio. E alguém teve uma ideia, versículo 2, de procurarem uma virgem, uma moça virgem, tá? Para que essa moça virgem, ela se deitasse em cima de Davi para aquecer Davi. É uma parada meio estranha aos nossos olhos nos dias de hoje, mas é interessante que eles tenham cuidado de buscarem uma moça virgem. Por quê? Tem uma razão. Porque o propósito aqui não é sexual. Tá? Eles querem uma moça virgem, porque a razão não é sexual, porque Davi tinha concubinas, Davi tinha várias mulheres. Então o objetivo não era esse, ele também já muito velho, então eles só queriam uma moça virgem e uma moça também que não tinha interesse de engravidar de Davi para não gerar nenhum herdeiro, que não fosse aproveitadora, tá? E que estivesse perante o rei, tendo apenas cuidado dele, para que, colocando ele, aquecendo corpo com corpo, para que ele pudesse se aquecer melhor. Essa foi a ideia dos caras, soa meio estranho para a gente, mas na época foi isso que fizeram. E buscaram por todos os termos de Israel, olha que coisa. Procuraram em todo Israel essa moça, uma moça que fosse formosa, que fosse íntegra, para não se aproveitar da velhice do Davi, como nos dias de hoje, né? Quantas mocinhas aí, jovens, se aproveitando de homens já idosos para arrancarem, né, o dinheiro, para, enfim, se aproveitarem da vulnerabilidade, né, desses anciãos aí que ficam viúvos, alguns idiotas que largam suas mulheres em troca de moças e pagam um alto preço por conta disso. Mas eles procuraram essa moça, uma moça íntegra, para não se aproveitar da velhice de Davi, e procuraram em todos os termos de Israel e encontraram. Acharam uma moça chamada Abisag, a Sunamita. Sunamita porque ela era da cidade de Sunem. Sunem ficava a mais ou menos uns 26 quilômetros ali do Mar da Galileia, lá no norte, nas proximidades ali do Monte Gilboa, e ela da tribo de Issacar. Eu não sei se ela era da tribo de Issacar, mas a região era na tribo de Issacar, e trouxeram ela para o rei. Ela era muito formosa e ela começou a servir ao rei, mas o texto diz o seguinte: porém o rei não a conheceu, isto é, não teve relações sexuais com ela, não houve relações sexuais de Davi com essa moça, porque ela apenas deitava-se com ele para aquecê-lo. Inclusive, devido ao fato das letras L de lata, N de navio, aparentemente serem trocadas em alguns materiais, alguns manuscritos antigos, alguns comentaristas observam que a palavra sunamita, tá, pode ser também associada a sulamita. E aí, se for o caso, que alguns comentaristas estudiosos acham que pode ser a mesma mulher, alguns dizem que não é, tem essas teses, mas alguns entendem que essa sunamita é a mesma sulamita, isto é, a Abisag, que está citada poeticamente no livro de Cantares de Salomão. Sabe aquela sulamita de Cantares de Salomão? Pode ter sido essa mesma jovem que cuidou do seu pai, que quem escreveu o Cantares de Salomão foi Salomão. E aí, pode ser. Inclusive,
ela estava presente quando a rainha mãe, a Batseba, ela foi conversar com Davi sobre o juramento que Davi fez, passando o reinado para Salomão. Quando Adonias estava tentando se aproveitar da velhice do pai para tomar o reinado, a Batseba foi lá conversar com Davi, lembrando Davi que ele tinha prometido o reinado para Salomão, e a Abisag estava ali. Então, não há como afirmar, mas pode ser sim, que esta Abisag, a sunamita, possa ser a sulamita de Cantares de Salomão. Sim, pode ser, eu não estou afirmando nada. Versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, Agite é uma das mulheres de Davi, teve um bocado de mulher. E essa Agite tinha um filho chamado Adonias, era o quinto filho de Davi. Ele se levantou e quando ele viu que o pai já estava praticamente inválido, tá? Já velho, que já não saía da cama, precisava até de uma... Quando ele soube que precisava até de uma virgem para aquecê-lo, ele cresceu, e sem autorização nenhuma do pai, ele disse, eu vou reinar, eu sou, enfim, sou o cara, eu vou reinar. Preparou carros, cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele. E versículo 6, olha, presta atenção nisso aqui. E nunca seu pai o tinha contrariado. Aqui que está o problema. O problema de Davi era esse. Ele não contrariava os seus filhos. Ele não colocava limite nos seus filhos. Esse foi o problema com Aminon, esse foi o problema com Absalão, e agora está sendo problema com Adonias. Davi tinha um problema sério de educar com firmeza os seus filhos. Aliás, ele tinha uma cambada de filhos com várias mulheres, isso também não podia dar certo. Isso também atrapalhava bastante a educação dos filhos. E aí Adonias, que nunca tinha sido contrariado, ele foi lá e quis se fazer rei. Tudo bem? E ele era formoso, tudo que o povo queria era um homem bonitão para ser rei. E aí, Adonias, aproveitando-se da velhice do pai e da sua criação sem limites, o que ele fez? Ele se entendeu com Joabe, o general do Davi, ele foi lá e chavecou o sacerdote Abiatar, vamos lembrar que Abiatar da linhagem de Eli. Lembra que havia uma profecia que a descendência do sacerdócio de Eli ia acabar? E esse Abiatar que é o último, vai acabar aqui o sacerdócio da linhagem de Eli nesse sacerdote Abiatar, porque ele se uniu a essa rebelião de Adonias. E aí eles começaram a ajudar Adonias nesse projeto maluco de virar rei por conta própria. Porém, versículo 8, Zadok, o sacerdote, havia dois sacerdotes. Você tinha o Abiatar e você tinha o Zadok. Só que o Zadok era da linhagem de Eleazar, filho de Arão, descendência estabelecida por Deus e fiel a Davi, sempre Zadok. Benaia, lembra do Benaia, que em estudos atrás? Por isso que é importante você sentar o dedo aí nas notificações, para não perder os estudos. O Benaia, o nobre, lembra disso? Que ele era o nobre, que ele tomava conta da guarda real, daqueles 30 homens que faziam a proteção da guarda de Davi, que ele era um dos valentes, mas ele era nobre. O Benaia, junto com o Zadok, junto com Natã, profeta, esses, porém, eles não acompanharam Adonias. Engraçado, o Simei também não acompanhou Adonias, eu acho que por conta do medo mesmo. Simei é aquele que amaldiçoou Davi, irmãos. Quando Davi estava fugindo de Jerusalém, que Absalão estava vindo de Hebrom para tomar a cidade de Jerusalém, e aí o Davi teve que fugir, o Simei começou a amaldiçoar e jogar pedra nele, lembra disso? Mas agora o Simei, depois que Davi voltou vitorioso, o Simei pediu perdão a Davi
Davi o perdoou e agora o Simei está do lado do Davi, né? Bom, e os poderosos que Davi tinha, esses nunca abandonaram Davi. Os valentes de Davi, irmão, aqueles que ele discipulou, aqueles que ele forjou lá na caverna de Adulão, nos tempos em que ele era perseguido por Saul, esses nunca abandonaram Davi de jeito nenhum. Tempo bom no tempo ruim, na chuva, no sol, na tempestade. Meu irmão, pensa na fidelidade desses homens. Esses não acompanharam Adonias de jeito nenhum. E aí Adonias, achando que estava causando, matou ovelha, vaca, animais selvagens, fez uma festa tremenda, com apoio ali, né, do Joabe, do Adonias, do sacerdote, né? Ele fez a festa, né, do sacerdote Abiatar, falei Adonias, né? Do sacerdote Abiatar, ele se achou e fez aquela festa, se intitulando rei. Versículo 10. Porém, o Natã, profeta, Benaia, os poderosos, e Salomão, ele não convidou, ele não é bobo. Ele vai convidar as pessoas que não apoiam ele? Ele não convidou. Então, o Natã foi lá procurar a Batseba, que era mãe de Salomão, e disse o seguinte: tu não ouviu que Adonias, filho de Agite, está reinando? E que Davi não está sabendo de nada disso? Davi já está velhinho, está lá deitado na cama, agora só está dormindo, deitado, não está podendo agir, fazer nada. Enquanto isso, o Adonias está se rebelando lá. Você não está ouvindo isso? Vem agora que eu vou te dar um conselho para que você salve a tua vida e salve a vida do teu filho Salomão, porque quando ele estabelecer o reino e quando Davi fechar os olhos e morrer, ele vai matar o Salomão, porque todo mundo sabe que Davi disse que Salomão ia reinar, e vai matar você também. Aí, opa! Aí, então eles foram até Davi. E aí o Natã teve uma ideia. Natã disse assim: você vai entrar primeiro, você vai conversar com Davi, e logo que você sair, eu entro, confirmando a mesma coisa. Vamos fazer assim. E eles combinaram. Então, a Batseba foi lá visitar o Davi no seu leito, e ela entrou, e ela disse: tu não juraste, senhor meu, a tua serva, falando dela, mulher dele, né? Dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim? Tu não juraste isso? Por que o rei, o Adonias, está reinando? E o Davi não sabia de nada disso, tá? Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti. Eles tinham combinado. E aí a Batseba está falando isso para o Davi. Tu juraste que Salomão ia ser rei e o Adonias é que reina agora. E o Senhor nem sabe disso. Olha, ele já matou vaca, ele já matou animais selvagens, cevados, ovelhas em abundância, e nem chamou Salomão. Não chamou o sacerdote Zadok, não chamou ninguém. E aí, irmãos, diz o texto, versículo 21, ela disse assim: se isso acontecer, se isso prevalecer, se o Adonias realmente se tornar rei, quando o Senhor dormir, isto é, quando o Senhor morrer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, nós seremos culpados, quer dizer, a gente vai morrer. E aí ela sai. Quando ela sai, entra o profeta Natã. O pessoal anuncia: Davi, está aí o profeta Natã e ele quer falar contigo. E aí ele entra, e o Natã entra e diz o seguinte: ó rei, meu senhor, Adonias reinará depois de mim? O Senhor disse isso? Que Adonias reinará depois de mim? Que ele se assentaria sobre o seu trono? Porque hoje desceu, matou vacas, matou animais cevados, matou ovelhas. Eles já estão gritando: viva o rei da Adonias. Porém, a mim, o sacerdote Zadok, Benai, o nobre, Salomão, eles não convidaram, não. O senhor está sabendo dessa história? O senhor faz parte disso?
Foi o Senhor que deu ordem para que Adonias fosse rei? E não fizeste saber ao teu servo, a mim, né, que sou o profeta, que ele assentaria no seu trono? E aí, irmãos, olha, se não fosse o profeta Natã sendo usado por Deus aqui, vou te falar, teria acontecido a segunda rebelião, tá? A primeira foi com Absalão e a segunda seria agora com Adonias, tá? Teria acontecido isso. Ainda bem que Natã, né, se levantou em nome do Senhor e foi lá falar a Davi, que de outra maneira essa segunda rebelião teria acontecido. E aí foi onde respondeu Davi e disse: chamai-me a Batseba. E aí chamou, e ela entrou na presença do rei, ficou em pé, e então o rei disse ali na presença de Natã, na presença de Batseba, e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia. E está lembrando do perdão que Deus deu a ele, dos pecados que ele cometeu, junto com Batseba, que está ali na frente dele agora. Como eu jurei pelo Senhor Deus de Israel, certamente, apontando para Batseba, o teu filho Salomão reinará depois de mim. Ele é quem vai assentar no meu trono, no meu lugar. E assim eu farei hoje. Velhinho lá, deitado na cama, já quase morrendo, mas ele ainda é rei. Determinou. E aí a Batseba inclinou o seu rosto em terra, se prostrou, aquela coisa toda. Muito bem. Aí Davi manda chamar o sacerdote Zadok, manda chamar o profeta Natã, que já está ali, manda chamar o Benaia, que é o chefe da sua guarda real, e eles entram na presença do rei e diz o seguinte: vocês vão chamar meus servos, os valentes. Opa, chamem os valentes, eu preciso dos valentes agora. Chamem os valentes. Façam subir o meu filho Salomão na minha mula, no meu animal, o animal real, ok? Para todo mundo ver ele né, cavalgando no animal que é do rei. E levem ele lá em Gion. Gion fica ali, bem próximo ali do Vale de Cedron, tá? Bem próximo do Vale de Cedron. Também perto do Vale de Josafá, pertinho de Jerusalém, fica Gion ali, tudo bem? E segundo a 1 Reis 5:9, havia muita água ali, e foi o local que Davi escolheu para levarem Salomão para lá, para ele ser ungido ali. Aí a gente pergunta, mas por que Gion, nas fontes de Gion, que levavam água para dentro da cidade murada de Jerusalém? Olha, alguns estudiosos dizem que provavelmente havia uma cerimônia de purificação antes do rei ser ungido. Então levem Salomão para lá, para ele ser purificado nas fontes de Gion, e depois unjam ele na frente de todo mundo, estabeleçam ele como rei de Israel. Inclusive, essas fontes de Gion, deixa eu só abrir aqui um parênteses rapidinho, essas fontes de Gion, lá na frente, quando Ezequias foi rei em Judá, ele foi atacado pelo rei Senaqueribe da Síria, tá? E ele fechou essas fontes de Gion, porque o rei Senaqueribe fez um cerco contra Israel e ficava ali se aproveitando das fontes de Gion. E o rei Ezequias fez o seguinte: não vou deixar isso acontecer, porque ele ia ficar se aproveitando da fonte de Gion, ia fechar a entrada das águas para dentro da cidade, e a cidade ia ficar sem água. E a fonte ia ficar servindo só ao exército de Ezequias, do Senaqueribe, o inimigo de Ezequias, rei de Israel. Okay? Então o rei Ezequias teve uma ideia: vamos tapar as fontes de Gion e vamos fazer um túnel. Olha isso, irmão. Vamos fazer um túnel embaixo da cidade de Jerusalém. 500 metros de túnel. Naquela época, você não tinha maquinários, ferramentas, como nós temos nos dias de hoje.
para você cavar um túnel de 500 metros embaixo da cidade, embaixo, lá no fundo, entendeu? Ezequias fez isso. Eu estou te contando isso porque eu estou tão alegre de estar lendo esse texto, né, da fonte de Gion, porque eu passei nesse túnel, irmãos. Eu estive em Israel, pela graça de Deus, por 3 vezes, e as 3 vezes que eu fui lá, eu passei por esse túnel que Ezequias cavou embaixo da cidade de Jerusalém, desviando as águas da fonte de Gion, onde provavelmente Salomão se purificou e foi ungido ali, tá ok? Pelo sacerdote Zadok, tá bom? E aí, irmãos, começaram os valentes de Davi, né, os sacerdotes, o profeta Natã e etc. Zadok, versículo 39, pegou o chifre, o chofar, com azeite, da mesma maneira que Samuel fez com Davi, ele fez com Salomão, tá? O Zadok fez com Salomão, ungiu Davi, e todo mundo começou a gritar: viva o rei Salomão, viva o rei Salomão. Começaram a tocar as trombetas, meu irmão, começou a retinir, o som das trombetas ecoar, ressoar, mas ressoou tão forte que Adonias ouviu. E quando ouviram aquele som, diz o texto no versículo 41, quando acabaram de comer, já estavam comemorando o reinado de Adonias, e aquela barulheira lá em Jerusalém, que som é esse? Que festa é essa? E aí o Jonatas, lembra do Jonatas? O Jonatas era filho de Abiatar, aquele que gostava de correr para dar notícia, o fofoqueiro, né? Que gostava de dar notícia em primeira mão. Ele correu e foi lá contar o que estava acontecendo. Essa festa é porque Davi, ele entronizou, ele tornou Salomão rei, e está todo mundo lá festejando, está um alvoroço tremendo, meu irmão. Adonias, que já estava comemorando o seu reinado não durou nem um dia. O reinado de Adonias não durou um dia, irmão. Aquele falso reinado, né? Porque ele mesmo se intitulou. É isso que dá, né? Não fazer as coisas com princípios. E aí, o Salomão, que foi oficialmente, né, entronizado, ungido pelo verdadeiro sacerdote Zadok, se tornou rei, e o Adonias, sabe o que ele fez? Fugiu para o tabernáculo para não ser morto, se agarrou lá no chifre do altar, do altar, né, do tabernáculo. Por quê? Porque o altar tinha 4 chifres. Então, quando você tocava num chifre daquele, né, as pessoas não podiam entrar lá para te matar. Era uma espécie de uma proteção, tá? Mas o Salomão mandou dizer o seguinte: diga para Adonias que, se ele proceder corretamente, que ele pode voltar, que eu não vou matá-lo não, tá? E aí ele largou o chifre do altar, que era um símbolo de alcançar o favor do rei, era um símbolo de quem era inocente, por exemplo, de alguma coisa, né, para não morrer, corria para o altar e se agarrava lá no chifre do altar, e você não podia entrar lá no altar para matá-lo se o cara fosse inocente. Pode trazer o Adonias, que ele não vai morrer não. E o Adonias, então, vai reconhecer Salomão como rei e vai se prostrar diante dele, e Salomão vai dizer assim: vai para tua casa, cara, vai para tua casa e fica quieto lá. E assim nós terminamos 1 Reis, começamos a estudar 1 Reis, primeiro capítulo, e terminamos o primeiro capítulo, amém? E fica para nós aqui essa lição, né, irmãos? O Adonias, coitado do Adonias, tão medíocre, né? Se aproveitando da velhice do pai, querendo se fazer rei, quando na verdade as coisas são feitas com princípios. Que Deus te abençoe, beijo no coração, até a próxima quinta-feira, e que a palavra sempre te edifique. Forte abraço.